Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está em casa nos assistindo nesta noite. É um prazer tê-los. Meu nome é Rodrigo. Eu sou professor da Universidade Fevale e coordenador do projeto de extensão, projeto social HIV Fique Sabendo. Hoje é 1º de dezembro, é o Dia Internacional, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Então, não poderíamos deixar de passar esse dia sem fazer uma fala aqui. Estou diretamente da Universidade Fevale, aqui hoje, na qual nós fizemos uma blitz, né? A gente tem aqui uma mesa colocada, onde fizemos distribuição de informativos, preservativos, autotestes. Fomos em salas de aula levar um material para as pessoas, falar sobre prevenção, falar sobre esse dia tão importante. Então, sejam todos bem-vindos. Isso aqui é uma realização do projeto chamado Juntos e Protegidos, que é uma parceria do projeto social, o qual estou representando aqui, o HIV Fique Sabendo, Secretaria de Cultura, Serviço de Atendimento Especializado de Novo Hamburgo, que aí esses dois são os representantes da Prefeitura de Novo Hamburgo, e a equipe voluntária Brasil. Então, nós juntamos forças para fazer ações de prevenção, formação em saúde, educação, para poder levar informação a todas as pessoas. Então, sejam todos bem-vindos aqui essa noite. E essa noite, né, nós teremos a honra de ter a Bruna Juliana, que é enfermeira lá no SAI, que vai compartilhar um pouco com a gente do conhecimento dela sobre PrEP e PEP, que são medidas de prevenção ao HIV. Muitas pessoas ainda não conhecem direito o que é o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ou PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, ela vai compartilhar um pouco em si, e ao final da fala dela, estaremos abertos a perguntas, questionar ela, vamos aproveitar este momento e conversar com ela, tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, vão se assentando, vão se ajeitando aí, sejam muito, muito, muito bem-vindos, tá? Então, felicidades para todos nós, que tenhamos um final de ano maravilhoso. Então, agora eu chamo aqui a Bruna Juliana. Estou aqui de máscara, seguindo os protocolos, já que eu estou na Universidade Fevale, e chamo a Bruna aqui para iniciarmos nossa fala. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Boa noite, tudo. Muito obrigado por estar aqui conosco essa noite, compartilhar um pouco do conhecimento em si. Quero agradecer de antemão o SAI, que é parceiro nosso de longa data, né? Aqui a live também é fruto dessa parceria nossa, aqui da Fevale, com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, com a equipe Voluntária Brasil. E a Bruna, ela já, ano passado, a gente já conversou, ela veio também fazer uma fala nessa mesma época para a gente. Então, a gente tem explorado bastante a Bruna, né? A Bruna sempre aqui disponível, nos ajudando, querendo conversar um pouco. A gente teve uma formação de profissionais há pouco tempo atrás aqui também, ela estava aqui presente. Então, fica o meu agradecimento, o nosso agradecimento por sempre se disponibilizar a essas ações, Bruna, por sempre compartilhar do teu conhecimento, que com certeza vai agregar e vai ajudar muita gente aí. Sim, o SAI agradece muito também o espaço, a visibilidade, que, embora já sejam anos de luta, né, essa visibilidade que a gente está tendo, esse espaço que a gente está tendo, ele ainda é recente, então a gente conseguir estar falando mais abertamente sobre HIV, as implicações e como evitar, como prevenir, ou como viver bem com, é muito importante para a população geral e também para a nova geração de profissionais que espera-se que venham mais sensíveis e mais atentos ao tema. Com certeza. Então, vou passar a palavra para ti, vou colocar aqui a tua apresentação. E, gente, pessoal que quiser ir perguntando, quiser botar já no chat, depois ao final a gente aí faz as perguntas, questiona a Bruna, tá? Então, novamente, muito obrigado, Bruna, e agora é contigo. Então, eu sou a Bruna, sou enfermeira do SAI, atuo há 4 anos, serviço aqui de Novo Hamburgo, sou especialista em gestão em saúde e atualmente estou fazendo mestrado em saúde da família pela Fiocruz e a USPA. Inclusive, a minha dissertação de mestrado vai ser relacionada à transmissão vertical do HIV, que é a área que a gente mais atua dentro do município. Antes de falar de prevenção, PEP, PrEP, é importante a gente entender o que a gente está prevenindo, o que a gente está querendo
enfrentar, né? É o enfrentamento da AIDS, mas o acolhimento das pessoas que vivem com HIV. Por que o HIV é tão importante? Por que o HIV ganha tanto espaço nas discussões políticas, nos investimentos de saúde? Tem políticas específicas, ações, estratégias específicas, tem verbas específicas, porque ele é uma epidemia, já vitimou milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, ele é um problema de saúde pública. O Rio Grande do Sul tem as maiores taxas de mortalidade relacionada à AIDS. Novo Hamburgo é um dos 15 municípios prioritários no enfrentamento da AIDS. Então, a gente está lidando com um assunto que é muito sério, mas que tem tratamento, que tem prevenção. Então, quanto mais informação, mais preparados a gente vai estar para lidar ou com o diagnóstico, ou com o meu diagnóstico, ou com o diagnóstico de algum conhecido, ou ainda para a gente estar podendo evitar situações, diagnósticos futuros, né? Então, as implicações do HIV/AIDS, o HIV ele é o vírus, né, que se não tratado ele vai permitir o desenvolvimento da AIDS, que é uma doença de imunidade baixa, então é uma imunossupressão. A pessoa fica com a imunidade baixa e com isso ela fica mais vulnerável, suscetível a ter doenças oportunistas, que são doenças que não se manifestam ou acontecem com pouquíssima frequência em alguém que está com a imunidade boa. Então, são doenças que acontecem mais nessas pessoas que estão fragilizadas. Essas doenças oportunistas, às vezes, podem levar a óbito e, às vezes, elas podem deixar sequelas nas pessoas. Então, é possível que a pessoa fique cega, fique incapaz de caminhar, incapaz de ter o autocuidado diário, atividades de vida diária básicas, ou simplesmente não consegue mais trabalhar. Então, essas doenças oportunistas, elas podem gerar incapacidades nas pessoas também. O processo de envelhecimento, principalmente quando o HIV não é tratado, ele ocorre de uma forma mais acelerada, então a gente tem uma prevalência maior de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, nas pessoas que vivem com AIDS, e então a morte também é uma consequência, principalmente quando a gente não faz o tratamento em tempo oportuno, né, ou porque nem sabia que tinha o vírus, ou porque, como eu estou bem no momento, não estou tendo sintomas, acabei deixando o tratamento de lado. Muitas implicações sociais também, a gente identifica, observa no nosso dia a dia o óbito de chefes de família, pessoas que eram responsáveis pelo sustento da casa, e não só financeiro, né, os líderes da família, a pessoa que era responsável pela organização, pelo direcionamento, instrução dos demais, e eu estou falando tanto de pais, mães, quanto filhos também, que às vezes assumem a responsabilidade sobre a saúde dos pais. E muitas vezes esses óbitos acontecem porque, como a pessoa era a maior responsável pela sua família, acaba se colocando em segundo plano, e não se permite, não se dá o tempo de fazer os exames, de fazer o tratamento, de buscar a medicação. Então, isso é bastante triste e impacta muito não só o indivíduo, mas a família dele, né? Quando se trata de crianças, então a gente tem órfãos que ou são abrigados por algum outro familiar, ou são institucionalizados, né, em lares, às vezes vão para adoção, mas a maioria das vezes nem conseguem isso, então ficam em lares provisórios até atingir a maioridade. Então, o impacto social indireto que o HIV traz, ele também é muito grande. Os efeitos psicológicos, então, são inúmeros, né? O estigma, o preconceito que as pessoas que vivem com HIV sofrem, e não apenas o preconceito que tem na sociedade em si, mas a pessoa, quando recebe o diagnóstico, se depara com os próprios preconceitos que talvez ela nem sabia que tinha, que nunca tinha parado para pensar, e ela se enxerga numa posição que nunca achou que estaria. Então, ela não se sente pertencente àquele grupo, ela sente vergonha, às vezes ela sente nojo, ou é uma revolta tão grande que ela não sente que merece ser cuidada, não merece o tratamento, e isso também pode estar trazendo várias outras consequências, né, do não tratamento. A autoestima dessas pessoas, ela é prejudicada, a forma que a pessoa se permite viver dali para frente, se permite ter planos a longo prazo, se socializar, ter amigos, tomar chimarrão, entrar em piscina, a própria sexualidade, né, como que elas vão se permitir relacionar daqui para frente.
E a questão da depressão, ansiedade, uma pesquisa da UNAIDS feita com pessoas que vivem com HIV, identificou que 47,5% dessas pessoas já tiveram ou têm depressão ou ansiedade. Então, é uma prevalência de sofrimento psicológico muito grande nessa população e, com certeza, é uma demanda que a gente não consegue absorver na nossa rede e que acaba ficando uma lacuna ali de necessidades dessas pessoas que acaba não sendo absorvida, né? Saindo dos impactos individuais e familiares, tem o impacto econômico também que o HIV traz para o mundo, né, para a sociedade no geral, que envolve o custo. O alto custo com internações por condições sensíveis à atenção primária, ele é importante, né, então, internações secundárias, a tuberculose, meningite, pneumonias, que são doenças oportunistas que não aconteceriam mediante um tratamento adequado, oportuno, que é ambulatorial e que logo poderia ter sido prevenido, evitado, não gerando essa internação, representa um custo bem importante, né? E isso tudo que a gente falou também envolta na carga global que o HIV traz para as pessoas e para a sociedade, né? Os anos de vida perdido por óbito e também os anos de vida perdidos em função da incapacidade. Quantos anos a pessoa continua vivendo sem conseguir ter o autocuidado e tá produzindo, tá conseguindo ser útil, ser mãe, ser pai, ser profissional. Então, tudo isso envolta bastante e é o que define, caracteriza também a importância que o HIV tem na vida de todos nós, soropositivos ou não. Em função disso, em 2014, se assinou o Tratado de Paris, né, a Carta de Paris, que visa erradicar a AIDS até 2030. Com isso, se estabeleceu uma meta 90-90-90 até 2020, que em função da pandemia foi prorrogada para 2025, que se trata de diagnosticar 90% das pessoas que vivem com HIV, dessas diagnosticadas, garantir o tratamento a 90%, e das que estão em tratamento, garantir a carga viral indetectável a 90% delas. E isso tudo é muito importante porque a carga viral indetectável é intransmissível, então a gente, além de ofertar saúde para a pessoa que vive com HIV, também estaria conseguindo reduzir a transmissão e conseguir controlar a infecção, né? E essas metas se ampliam para 95, 95, 95 em 2030, quando se tem a expectativa, então, de se ter um controle mais efetivo. Para conseguir tudo isso, o Ministério da Saúde traz o Mandala da Prevenção Combinada, né? Que é uma série de cuidados e estratégias que se tem para conseguir controlar, prevenir, tratar e evitar o estadiamento, então, do HIV. Dentro do Mandala da Prevenção Combinada, então, tem a testagem regular para HIV e outras ISTs, né? E dentro dessa testagem, além da sorologia, a gente tem o teste rápido em livre demanda. O teste rápido, ele surgiu ali por 2006, 2007 no SUS, e mais recentemente é que ele começou a realmente ser de livre demanda. O que significa isso? A pessoa busca em qualquer unidade básica de saúde e o pedido dela, o interesse dela em fazer a testagem é suficiente para ela ter acesso ao teste. Não é necessário consulta prévia, não é necessário requisição médica, né? Então, seria um facilitador. Esse ano, a gente começou a receber do Ministério da Saúde autotestes, né? Que são testes individuais em que a pessoa leva para casa e ela mesma, aonde ela quiser, com quem ela quiser, ela faz esse teste, né? Existe o de punção digital com sangue e também o de fluido oral, que é o mais fácil, então ele é bem intuitivo, tem um manualzinho colorido, explicando certinho como fazer e orientando que no caso de positivo, busque o serviço, né? Deixando bem claro que o autoteste não é um substituto da testagem convencional, mas é uma estratégia a mais para aquela pessoa que não quer se deslocar ao serviço, que não quer fazer com algum profissional que daqui a um pouco ela não confia ainda, tem vergonha, enfim. Então, a pessoa pode levar esse autoteste para ela
para alguma parceria, ou para um filho, um amigo, um conhecido, para quem ela quiser. Testagem de parcerias também é muito importante, né? A Rede Cegonha vem ampliando também a recomendação de testagem a gestantes e parceiros, tanto no pré-natal quanto na hora do parto. E muito importante também é o teste rápido em populações-chave, né? Privados de liberdade, profissionais do sexo. Então, ações estratégicas são importantes ainda para a gente estar conseguindo contemplar, principalmente a população que está mais vulnerável. O tratamento de todas as pessoas que vivem com HIV/AIDS, isso é relativamente novo. Só a partir de 2014, todas as pessoas que vivem com HIV têm acesso ao tratamento. Antes disso, somente pessoas que tinham um CD4 baixo, uma imunidade mais comprometida, que tinham acesso ao tratamento. E viu-se que, com o tratamento, a gente evitava chegar a essa situação. Então, hoje, qualquer pessoa com um diagnóstico, independente da condição clínica, tem indicação para estar recebendo o tratamento. E isso também é estratégia importante, porque é indetectável, é intransmissível, então é muito importante para a saúde da pessoa e dos demais. Usar preservativo masculino, feminino, que agora tem uma outra nomenclatura, preservativo interno, né? E gel lubrificante, que é uma das estratégias mais comuns e conhecidas, né? Diagnosticar e tratar as pessoas com HIV e outras ISTs, porque, de novo, indetectável e intransmissível, e tudo parte do diagnóstico, né? A própria cascata do 90-90-90 parte do diagnóstico, então a gente não consegue ofertar tratamento, não consegue ter carga viral indetectável de alguém que nem sabe que tem o vírus. Então, o diagnóstico, ele é o pontapé inicial para o controle da infecção. Redução de danos, então a gente a individualização dos casos, né, de quando não consegue usar preservativo, avaliar alguma outra estratégia de prevenção dessas que surgem aqui no Manual da Prevenção Combinada mesmo. Redução de danos no uso de drogas, né, já teve uma época em que era distribuído seringas e agulhas para evitar que as pessoas compartilhassem a mesma, ou sugerir redução de danos no sentido de trocar o tipo de droga, de injetável para alguma inalável, ou algo que só seja fumado, né, e que não tenha contato com sangue. Então, a redução de danos é tentar minimizar os riscos da prática daquela pessoa. Imunizar, então, vacina, né, para hepatite B e HPV, porque esse é o mandala da prevenção combinada. Prevenir a transmissão vertical, que é a transmissão do HIV da mãe para a criança, e aí, para isso, o pré-natal ele é fundamental. Dentro do protocolo do Ministério da Saúde está prevista a testagem no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no parto. Em Novo Hamburgo é preconizado que se realize a testagem também no segundo trimestre, para que, caso ocorra alguma infecção durante a gestação, a gente tenha mais uma oportunidade de descobrir num tempo mais oportuno que realmente seja favorável para estar conseguindo controlar a infecção. O pré-natal do parceiro também é fundamental, porque não é um nem dois casos em que a mulher é soronegativa e o parceiro é positivo. Às vezes ele não sabe, às vezes sabe, mas enfim, e ter isso claro é fundamental para tu ter um acompanhamento mais adequado, poder estar ofertando profilaxia, tratamento e evitar que a criança seja infectada. O tratamento para todos também contribui para isso, né? As profilaxias, tanto PEP, PrEP, a PEP ao recém-nascido, que assim que nasce ele também faz uso do AZT. A rede cegonha é muito importante, não só o pré-natal, mas o parto. As equipes dos centros obstétricos, das maternidades, que saibam conduzir os casos, tanto na questão medicamentosa, né, da profilaxia à parturiente, ao recém-nascido, da não amamentação, né, de suprimir a amamentação, mas também o trato humano, de não expor, não constranger, explicar para a mãe e para o parceiro que estão ali, trazer tranquilidade, né, porque muitas vezes o parto acaba sendo um momento bem traumático para as famílias se não for bem conduzido. A oferta de fórmulas lácteas, né, como não ocorre a amamentação, o governo garante a nutrição da criança durante todo o primeiro ano de vida. O governo federal
fornece fórmulas lácteas para criança até o 6º mês, e o estado do Rio Grande do Sul até o 12º mês de vida. Okay. E por fim, então, encerrando o mandala, concluindo, nós temos a PEP e a PrEP, que são profilaxias medicamentosas ao HIV, para prevenir o HIV. Elas podem ser prescritas por médicos, né, isso é óbvio, mas recentemente a prescrição também foi autorizada para enfermeiros, farmacêuticos e dentistas, tá? Enfermeiros têm um parecer do COFEM, e farmacêuticos e dentistas varia muito do local. São Paulo autorizou, já tem uma portaria, mas é necessário, então, que cada local tenha portaria e um protocolo, né, institucional que norteie esses profissionais para a prescrição. Então, é bem importante que os acadêmicos desses cursos fiquem atentos para saber como conduzir essas situações. Para a gente entender como que funciona a medicação, tanto o tratamento quanto as profilaxias, é importante que a gente entenda como que acontece a infecção e como que o vírus funciona dentro do nosso corpo, né? Então, o vírus HIV, ele se liga ao receptor de um linfócito TCD4, né? O linfócito TCD4 é uma célula muito importante para o sistema de defesa, né? Tanto a imunidade celular quanto moral. Então, ele participa da identificação do micro-organismo e recruta também os leucócitos para estar agindo contra esse micro-organismo e garantindo a defesa do organismo. Ele também auxilia os linfócitos B na produção de imunidade de anticorpos, né, produção de anticorpos. Então, é uma célula muito importante para a defesa, para o funcionamento do sistema imunológico do indivíduo. Como ele é o alvo do HIV, a gente entende o porquê. Se eu não tratar o HIV, em questão de alguns anos, eu vou ter a imunidade prejudicada. Então, quando ele entra no linfócito TCD4, ele entra com uma fita de RNA que, através da transcriptase reversa, ela é convertida, traduzida, em um DNA viral. Esse DNA viral, ele integra com o genoma do hospedeiro, né, da pessoa, do indivíduo, através da integrase. Ao entrar, incorporar com o DNA viral ao DNA do hospedeiro, então ele está dentro do núcleo já do linfócito TCD4, e depois a protease, ela matura as proteínas virais desse novo vírus, que fazem com que ele tenha potencial de infecção e se multiplique pelo corpo, né? Então, a PEP, o esquema da PEP é o tenofovir, lamivudine, dolutegravir. Tenofovir e lamivudina são inibidores da transcriptase reversa, ou seja, dificultam essa tradução do RNA em DNA, e o dolutegravir inibe a integrase, então ele impede a integração desse DNA viral com o DNA do hospedeiro. Esse também é o esquema preferencial do tratamento do HIV, mas se ele for iniciado em até 72 horas após a infecção, após a exposição de risco, ele consegue evitar a infecção, ele reduz muito a chance de eu me infectar. Então, é um esquema de 2 comprimidos por dia, né, um comprimido de cada por dia, por 28 dias, que eu tenho que iniciar em até, no máximo, 72 horas. O ideal é que eu inicie em 2 horas, mas em até 72 horas eu ainda tenho uma eficiência boa. Os critérios para eu prescrever PEP para alguém, para que essa pessoa tenha direito a PEP, é ter um teste rápido negativo para HIV naquele momento, porque só vai positivar o teste rápido de HIV se ela já tiver anticorpos contra o vírus, e isso só com certeza acontece depois de 72 horas, né? Se positivar, a pessoa já era previamente positiva, e aí ela tem indicação de tratamento e não profilaxia. Então, às vezes acontece da pessoa vir buscar
a PEP em função de alguma situação específica que aconteceu naquele momento, mas ela não sabia que ela já era positiva por alguma situação anterior. Então, o teste rápido negativo para HIV nesse momento zero, ele é fundamental, e que a exposição tenha ocorrido a menos de 72 horas. Havendo exposição a menos de 72 horas, somado a um teste de HIV negativo, essa pessoa tem elegibilidade para PEP. É claro que muitas vezes a gente discute isso com o paciente, às vezes o paciente não quer, então é preciso que se esclareça os benefícios, né, da profilaxia e também se considere qual o risco que teve, né, que tipo de exposição que foi. É considerado exposição quando eu tenho um contato ou com a pele não íntegra ou com uma mucosa, ou acabo me picando, né, com algum material biológico que tem a possibilidade de ter HIV, ou seja, sangue, líquor, leite materno, sêmen, secreção vaginal, algum fluido com sangue, diferente de outros materiais que a gente sabe que com certeza não vão ter o vírus, como saliva, suor, lágrima. Então, se a pessoa busca a PEP por um beijo, por um exemplo, é algo que pode ser conversado com a pessoa sobre ela não ter tido uma exposição, então ela não se enquadra dentro da exposição. Mas se foi uma relação sexual desprotegida, um acidente com material biológico, e não necessariamente com pérfuro cortante, né? Pode acontecer de respingar algum material no olho, na boca, enfim. Violência sexual também tem indicação, mas, de novo, sempre dentro das 72 horas. Se passar das 72 horas, a PEP já não cumpre mais a sua função, então não tem mais critério. E aí só nos resta fazer o acompanhamento desse paciente, né? E repetir as testagens depois. De qualquer forma, então, PEP. Tendo exposição a menos de 72 horas e sendo HIV negativo, o esquema é tenofovir, lamivudina e dolutegravir por 28 dias, e a pessoa precisa repetir a testagem em 30 e 90 dias para saber, então, se ela segue negativa ou se ela soroconverteu. Esse aqui é o formulário da PEP, ele não pode ser um formulário manuscrito, né? É um formulário padrão da profilaxia. No próprio formulário, aqui na flechinha vermelha, já indica qual é o esquema preferencial, e aí vocês podem observar que a partir dos 6 anos e 35 quilos, a pessoa já pode estar fazendo uso desse esquema preferencial, e também já tem uma lista abaixo das exceções, né, de quando que vai ter que ser prescrito algum outro esquema. Então, vocês podem observar que existem esquemas para crianças a partir de 0 anos já, que é bem comum nas crianças nascidas de mães soropositivas, né? Então, elas sempre fazem uso de uma profilaxia. Gestantes que estão no primeiro trimestre não podem usar dolutegravir, pelo menos por enquanto, né? Algo que ainda gera bastante polêmica entre os médicos prescritores, mas ainda não tem essa liberação, porque o dolutegravir poderia prejudicar o fechamento do tubo neural, que ocorre nas primeiras semanas de gestação. Então, não é seguro ainda prescrever dolutegravir para gestantes que estejam no início da gestação. Ele traz outras observações também, né? Pacientes que usam rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, a medicação é a mesma, só uma outra posologia, usa dose dobrada de dolutegravir em função da redução de biodisponibilidade, né? Enfim, então, o principal é saber o esquema preferencial, e situações atípicas, né? Sempre vão ter que ser discutidas com a equipe, porque não é uma receita de bolo, né? Cada caso ele precisa ser individualizado. Mas, num geral, o esquema preferencial mesmo é que é o ofertado, né? A maioria das PEPs hoje são em função de relação sexual consentida, então são relativamente jovens, sem comorbidades, sexualmente ativos. A PrEP, então, enquanto que a PEP é uma profilaxia pós-exposição, quando a gente explica para os pacientes, a gente associa a pílula do dia seguinte,
né? A PrEP é uma profilaxia pré-exposição. É como se fosse um anti-HIV que eu tomo todos os dias para evitar a infecção em situações futuras, né? O esquema é o tenofovir e a entricitabina. Essas duas medicações, elas são inibidoras da transcriptase reversa, então elas impedem essa codificação do RNA em DNA, mas a grande sacada dessas medicações para promover essa proteção é a impregnação na mucosa. Por isso que a proteção da PrEP, ela é única e exclusivamente sexual. A PrEP não confere proteção prévia a acidentes com material biológico. É só para relações sexuais. Então, como ela funciona com impregnação na mucosa anal é a partir de 7 dias e vaginal 21 dias, ou seja, a pessoa precisa estar fazendo uso já há mais tempo, né? É um comprimido por dia, é um comprimido único que associa tenofovir e entricitabina, um comprimido de uso diário, e existe também a possibilidade de fazer sob demanda. O que é isso? Eu não transo com tanta frequência, eu transo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, então eu não quero tomar medicação sempre, né? Só que para fazer isso eu preciso ser bem organizada, porque eu vou ter que tomar essa medicação de 2 a 24 horas antes da relação sexual e seguir tomando por mais 2 dias depois da relação. Então, não é uma prática incentivada, proposta pelo Ministério da Saúde, porque exige uma organização bem maior por parte do paciente. Hoje, a PrEP que se faz no serviço, ela é de uso diário. A medicação é a mesma, mas a orientação que a gente passa para os pacientes é o uso diário da medicação. Ela é indicada para pessoas que têm um risco maior ou mais frequente de vir a se infectar, e isso inclui parcerias sorodiscordantes, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e população transexual. Vale lembrar que essa medicação ela é compatível com amamentação e gestação, então traz uma outra perspectiva de reprodução entre casais sorodiscordantes, né, que antes era uma tensão muito grande quando se tinha um homem positivo, a mulher negativa, e vai que infecta durante a gestação ou depois na amamentação. Então, além do tratamento dessa parceria, né, que é indetectável e intransmissível, a PrEP também traz essa autonomia de eu não depender do tratamento do meu parceiro para não me infectar. Então, a PrEP traz mais liberdade, né, mais segurança para as pessoas que têm esse risco mais frequente de vir a se infectar, e o fato dela ser compatível com a amamentação e gestação, então, favorece bastante a prevenção da transmissão vertical, ela tem sido bastante utilizada para esse fim também. A PrEP, diferente da PEP, que é só 28 dias, né, ela é de uso contínuo, então ela exige um acompanhamento, né, é um acompanhamento trimestral, que pode se prolongar até 4 meses, ou dependendo da situação, o acompanhamento é mensal, isso varia conforme a avaliação profissional. Nesses pacientes é avaliado função renal, óssea e hepática, assim como os pacientes que fazem tratamento de HIV, em função dos possíveis riscos, né, de efeitos colaterais desses medicamentos a longo prazo. E o mais importante em um paciente que está em uso de PrEP é monitorar o teste de HIV. Toda vez que essa pessoa busca uma medicação toda vez que ela busca uma medicação de PrEP, ela precisa ter um teste rápido negativo para HIV naquele dia, ou no máximo até 7 dias antes. Por quê? Como mostrei para vocês ali da farmacocinética, farmacodinâmica, é muito perigoso dar PrEP para alguém que venha a positivar. Então, a gente usar só inibidor da transcriptase reversa para alguém que venha a positivar pode gerar uma resistência futura. Então, é muito importante que o paciente que esteja em PrEP faça o teste de HIV com regularidade, toda vez que ele retira a medicação precisa. Isso não é só importante, isso é critério para ele receber a medicação, porque caso ele venha se infectar, ele não pode estar fazendo uso desse esquema, ele precisa fazer o tratamento do HIV, que aí é outro esquema de antirretroviral.
Também é monitorado as outras ISTs, né? Sífilis, gonorreia, hepatites virais. Inclusive, nesse primeiro momento, assim, em 2018, que a gente começou a ofertar a PrEP, o Ministério da Saúde usou os relatórios, não só do nosso município, mas do Brasil todo, usou os relatórios para tentar identificar se pessoas que usam PrEP têm uma incidência maior de outras ISTs, porque isso foi uma grande polêmica, grandes questionamentos, né? A PrEP foi muito criticada, ainda é muito criticada por algumas pessoas, inclusive profissionais, inclusive alguns médicos, que questionam essa medicalização da prevenção, né? Que a PrEP banalizaria o HIV, seria uma substituta do preservativo, que haveria um boom de outras ISTs, e o que mostrou é que não, que o comportamento de risco ele é um fator isolado, ele não é relacionado à PrEP, e sim ao comportamento do indivíduo. Inclusive, as pessoas que fazem PrEP, elas acabam tendo um comportamento protetivo e mais consciente do risco que correm do que alguém que talvez por nem se colocar, nem pensar, se imaginar numa situação de risco, acaba tendo condutas bem mais displicentes e de risco, né? Então, a PrEP também ela é custo efetiva, né? Outra questão polêmica de que se estaria desperdiçando dinheiro público com medicamentos preventivos, mas a PrEP é custo efetiva. O simples medicamento já é mais barato que o tratamento do HIV. Os exames de acompanhamento da PrEP são muito mais baratos que os exames de acompanhamento do HIV. E a gente não tem todas aquelas complicações que eu falei no início, né? As implicações psicológicas, físicas, os impactos sociais e econômicos que uma infecção por HIV, uma doença de AIDS pode vir, tem potencial, né, de causar. Já a ficha de acompanhamento da PrEP, ela não é só uma receita, vocês podem ver que é uma série de questionamentos, né, um questionário, em que se avalia o comportamento e as condições clínicas desse paciente. E o esquema da PrEP é esse, ele não tem esquema alternativo, é tenofovir e entericidabina. De todo modo, não existe uma profilaxia soberana, uma profilaxia absoluta, né? A gente sempre deixa bem claro para os pacientes a importância da prevenção combinada, que eu conheça a sorologia do meu parceiro, se eu não conheço, que eu use preservativo, se eu faço PrEP, que bom, se eu não fizer e acontecer alguma situação, eu tenho acesso a PEP, e que a gente tenha um comportamento mais preventivo, né, protetivo, e tentar aos poucos diminuir também o preconceito que se tem em relação ao HIV e as pessoas que vivem com HIV, porque preconceito também é comportamento de risco, né? Quando eu acho que eu estou acima daquele risco, quando eu acho que eu não me relaciono com pessoas que podem vir a ser positivas, eu também tenho uma tendência de não me proteger. Então, eu me coloco mais em situação de risco, por achar que eu não me coloquei, eu também não vou fazer o exame e vou acabar tendo um diagnóstico mais tardio, em que talvez eu já esteja num estágio mais avançado. Então, a informação é fundamental, tanto para a população geral, quanto para os profissionais da saúde. Agradeço a oportunidade. Se eu deixei alguma lacuna ou algo não ficou bem esclarecido, fico à disposição para a gente conversar agora. Bruna, muito obrigado. Eu achei que foi bem esclarecedora a tua fala. Estou aqui monitorando aqui no YouTube. Pessoal que quiser aí fazer uma pergunta, por gentileza, no YouTube, que eu estou com duas telas abertas, porque o YouTube que a gente está usando a plataforma aqui, ele não puxa, como é o YouTube da Fevale, ele não puxa, é como se a gente não tivesse lá, ele não puxa as perguntas, nada, eu estou aqui aberto. Mas aí eu tenho uma pergunta, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Vou deixar um pouquinho ali que o pessoal vê o teu e-mail, pode também entrar em contato. A respeito, por exemplo, eu tenho o PrEP sob demanda em si,
Mas aquela pessoa que faz uso do PrEP normal ali, vai regular, se ela tiver uma falha durante a semana, eu já ouvi essa pergunta, uma falha durante a semana, um ou outro dia que falhou, ela tem uma maior possibilidade de contrair caso ela tenha uma relação com alguém que esteja infectado ou não? Aquela falha pode talvez ser compensada pelo uso contínuo anterior? A princípio, um dia de falha não vai comprometer a eficiência, né? Como se fosse a ideia do anticoncepcional, né? O uso contínuo. Mas, de toda forma, a gente sempre orienta o paciente de que a profilaxia já não é 100%. Então, sempre que a gente tiver alguma falha ali, a gente já vai perder um percentual de eficácia. Então, o ideal é que ele se atente à questão dos 7 dias para proteção anal e 21 dias de proteção vaginal, e que se ele teve uma falha, então, que use da prevenção combinada, né? Que seria conhecer a sorologia do parceiro, ou então usar preservativo, para estar somando estratégias. Deixa eu ver aqui. A Natália que mencionou que foi uma fala muito esclarecedora, o pessoal te dando parabéns ali no YouTube. Tu mencionaste ali os grupos que podem se utilizar da PrEP e da PEP. Tu acredita que há possibilidade de aumento, ampliar o público que possa se utilizar dessas profilaxias? Se tem algum direcionamento a respeito disso? E uma segunda pergunta, que faz pouco tempo que começou também a disponibilização acho que é do PrEP e nas farmácias, né? Em outros locais em si. Não de particular, mas digo assim, para além do SAI, tem um DM, tem outros locais que começaram a entregar, né? Na verdade, a PrEP hoje, pelo menos Novo Hamburgo, tá? É na UDM, é no SAI. Na UDM, tá. O atendimento hoje, ele ainda é só no SAI. O Rio Grande do Sul não teve liberação para prescrição ainda de serviço privado. Isso, tá? Prescrição, eu confundi, perdão. Isso, alguns estados, isso é um projeto piloto, a gente acredita que é mais para uma organização logística mesmo, para entender qual vai ser a demanda no momento que abrir para setor privado, né? E a gente entende que no momento que abrir para setor privado, realmente vai aumentar bastante a demanda, considerando o nosso público. Mas hoje o que está autorizado pelo Ministério da Saúde é a prescrição em UBSs e ESFs, mas para isso a gente precisa capacitar os nossos colegas, né? E isso ainda não foi possível, porque a gente está vivendo um momento que tem exigido muito dos profissionais da ponta, e aí a gente não está conseguindo essa mobilização, né? Esse agrupamento dos colegas para estar conseguindo tratar desse tema dentro de uma outra pandemia, né? Então, a gente ainda não conseguiu fazer a capacitação, mas isso já está liberado. Prescrição de serviço privado ainda não. Quanto aos grupos, uma coisa que a gente observa bastante é que dentro mesmo desses 4 grupos, esses quatro perfis, a gente não contempla todos eles. A gente vê uma elitização, né? As pessoas que buscam PrEP são pessoas mais esclarecidas, em geral elas têm curso superior, a maioria delas são homens que fazem sexo com homens e que têm curso superior, né? Ou são empresários, são pessoas que no momento que liberar para serviço privado, elas vão conseguir ter acesso aos serviços privados, a gente vai poder estar contemplando, poder estar dando acesso maior e ir atrás das populações mais marginalizadas, né? A população transexual são pouquíssimos, acho que a gente tem 1 ou 2 pacientes só trans, profissionais do sexo são poucos também. Então, o que a gente mais tem são homens que fazem sexo com homens, com maior instrução, e parceria soro-discordante, mas aí os parceiros geralmente já estão tratando, já estão com carga viral indetectável também. Então, a gente ainda não está usando a PrEP como a gente gostaria, né? De realmente conseguir chegar lá naquela pessoa que tem um risco bem grande de vir a se infectar e está conseguindo evitar e ampliar ainda mais, né? Porque sendo só o SAI, hoje a gente já contempla o quê? 100 pessoas, né? No momento que todas as unidades puderem estar prescrevendo, serviços privados poderem estar prescrevendo, a gente vai estar conseguindo realmente ter uma política que faça diferença no município. Porque 100 pessoas para atender PrEP é muito para um serviço que já atende HIV, hepatite, tuberculose, né? Mas é muito pouco.
para realmente trazer resultado para o município, para a região. Então, ainda a gente tem uma caminhada importante para avançar na PrEP. Mas eu acho que a pessoa que questionou a questão dos grupos se referiu a outras pessoas que não contemplam ali. Isso é possível, né? Alguém que verbaliza o desejo, a gente conversa, tenta entender o porquê ela entende que ela precisaria dessa medicação. Às vezes é uma mulher heterossexual, que o marido não é positivo, mas ela vive uma situação de abuso, né, violência doméstica, da qual ela ainda não saiu, ela não tem como se proteger, e daqui um pouco a PrEP seria uma redução de danos, né, de caso ocorra alguma situação, ela está mais protegida. Então, cada caso ele pode ser avaliado, né? A gente conversa com a pessoa e é possível, não é uma determinação fechada, assim, mas essa seria as populações com frequência maior. Outra pergunta foi, desculpem ter atrasado a live, tá, mas minha dúvida é sobre a aprovação da... Aí vai para outro lado. A aprovação da pílula única para o tratamento de infecção pelo HIV. Como você avalia isso? Aí ele pula um pouquinho, não é da PrEP. Eu acho que... Eu não vou saber falar sobre. Não me interei sobre o assunto, a gente não recebeu nenhuma orientação e não temos previsão de receber isso agora também. Né? Não li o suficiente para estar podendo falar sobre isso. Tranquilo. A gente tem... como é que tu avalia? A gente tem tido uma boa procura da PrEP, da PEP, porque eu vejo que quanto mais o pessoal tem conhecimento a respeito, mais procura sobre isso, né? Porque muita gente fala sobre PrEP. O que é isso? Tipo, tem que fazer toda uma explicação. PEP, não, talvez não é bem, o pessoal talvez não utiliza muito o termo ali, mas as pessoas estão mais ligadas, sim. Principalmente quem se identifica com um risco maior, ele acaba pesquisando mais sobre, indo atrás dos seus direitos. E hoje eu vou te dizer que a gente tem mais demanda do que oferta, né? A gente acaba, por falta de agenda, não conseguindo contemplar todas as pessoas que têm interesse. E isso é muito triste, assim, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado disso, né? Acaba sendo uma profilaxia que não é ofertada e que daqui um pouco pode vir a originar um outro caso novo, né? Mas recentemente a gente ficou com pouquíssimos profissionais médicos no serviço. Nós, embora já exista, né, pareceres que permitem a prescrição por enfermeiros, mas nós não temos protocolo institucional no município ainda que autoriza isso. Então, ainda está dependente da prescrição médica, e os médicos que prescrevem PrEP são os mesmos que têm que atender os casos de HIV, os casos de tuberculose, de hepatite, então acaba se dissolvendo em todas as outras demandas que vêm, né? Torçamos que a gente possa cada vez mais aumentar essa oferta, já que a demanda está acontecendo, é uma boa notícia, né? O pessoal está procurando, sim. E isso é ótimo, em si, porque o pessoal está conhecendo, um falar para o outro, aí a gente vai divulgando cada vez mais a respeito disso e, quem sabe, vai impactando também na redução de número de novos casos que possam vir a acontecer. Se alguém que quiser ter mais informações sobre PrEP, PEP, também pode dar um pulo lá no SAI, lá para conversar. Tem alguma possibilidade da pessoa ir lá ou buscar alguma informação em si? Não sei se o site da prefeitura traz alguma informação a respeito. Como é que a pessoa que quer saber mais sobre PrEP e PEP poderia se informar aqui em Novo Hamburgo? Tem o site do Ministério da Saúde, tá? No site do Ministério da Saúde, ele traz todas as orientações sobre PEP, PrEP, tratamento. Ele traz também quais as unidades que oferecem esse tipo de serviço, né? Então, tu pode procurar por município. Mas, se tiver alguma dúvida pontual, pode ligar para o serviço, pode vir no SAI também. E, cada vez mais, as unidades de atenção primária do município de Novo Hamburgo estão informadas e esclarecidas sobre isso para estar podendo orientar as pessoas, né, os usuários vinculados a ela. Uma última pergunta aqui é a questão dessa parte da pandemia. Por acaso teve uma redução na busca de PrEP em si
durante essa pandemia, teve algum tipo de impacto no pessoal que geralmente buscava, os públicos ali? Sim. Inclusive, nós, por um momento, interrompemos a PrEP, né? Naquele momento inicial, lá, ali por março do ano passado, por alguns meses, ficou interrompida a oferta de PrEP, né? Os atendimentos ficaram restritos aos casos mais graves e que necessitavam mesmo de consulta. Cada caso era avaliado para identificar a real necessidade de comparecer ao serviço, e os pacientes de PrEP, naquele momento, foram orientados, então, a intensificar os outros cuidados preventivos, né, manter o tratamento e tentar manter o isolamento também, em função da pandemia do Covid, né. Então, sim, houve um prejuízo, a gente teve um prejuízo de muitos anos, assim, não só na questão da oferta de PrEP, mas também a oferta de PEP, pessoas que não buscavam só o nosso serviço, né, porque PEP, por exemplo, é um serviço que tem emergências, em atenção primária, e por muito tempo esses serviços não tinham espaço para isso agora. Estavam envolvidos com outras demandas, então, com certeza, muita gente deixou de ser assistida em função disso. O próprio diagnóstico, né, essa questão da testagem livre demanda parou de acontecer nas unidades, não as ações, né, que sempre mobilizavam muitas pessoas, que a gente se movimentava para clínicas de reabilitação, para presídio, ações centrais, tudo isso não aconteceu. Então, a gente acaba tendo uma diminuição de diagnóstico que lá na frente vai surgir em diagnósticos já com CD4 mais baixo, né, com uma imunossupressão em estágios mais avançados, pela perda da oportunidade de diagnóstico. Sim, sim. Então, Bruna, queria te agradecer. Pessoal, não vai embora que eu tenho um anúncio para fazer. A gente dá tchau, o pessoal já vai saindo, né? Então, Bruna, eu quero muito te agradecer por novamente você estar aqui conosco. Ano passado você esteve conosco. Hoje, esse ano, uma formação aqui na Fevale presencial, você esteve conosco. Então, sempre super parceira nossa aí. Então, fica aqui o meu agradecimento de toda a equipe, por mais uma vez você poder aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. Então, ficamos sempre felizes em ter você conosco aqui. Certo, obrigada, gente. Obrigado, Bruna. Pessoal, tem um anúncio, pessoas, tem um anúncio. Assim, pessoas, primeiramente, vocês devem saber, quem está nos acompanhando ou vai saber agora, a gente tem redes sociais, a gente tem o HIV Fique Sabendo e temos, no caso do HIV Fique Sabendo, o Instagram e o TikTok. Então, nós queremos fazer um anúncio, tá? Que em 2022, a partir de fevereiro, logo, muito em breve, nós vamos lançar o regulamento do concurso cultural que nós vamos lançar. Então, nós vamos ter o concurso cultural do TikTok, tá? Então, em 2022, lá em fevereiro de 2022, nós teremos um concurso cultural no qual os jovens poderão criar vídeos, tá? De até 45 segundos, falando sobre sexualidade, STs, HIV, AIDS. Nós vamos trazer no regulamento todas as possibilidades de temáticas envolvendo para vocês trazerem isso em um vídeo. O vídeo poderá ser uma única pessoa, pode ser um grupo de pessoas, um grupo de amigos. Então, a partir de fevereiro, fiquem de olho nas nossas redes, sigam o nosso TikTok, sigam o nosso Instagram. Nós vamos lançar, então, esse concurso cultural do TikTok, no qual vai ter premiações para os 3 primeiros colocados. Então, fiquem de olho. Então, eu anuncio, então, o concurso cultural do TikTok. Fiquem de olho que em breve disponibilizaremos o regulamento e lá em fevereiro iniciará as inscrições que vão até março, tá? Então, gente, concurso cultural do TikTok. Já vão pensando possibilidades de vídeos para nos enviarem para concorrer e também mostrar um pouquinho, né? Tentar a gente trazer através de vídeos um pouco de conhecimento para todo mundo, né? Então, vamos lá, gente, sigam lá, TikTok e Instagram, HIV Fique Sabendo. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou até agora nos assistindo. Queria fazer um agradecimento imenso. Hoje nós passamos aqui na Fevale o dia inteiro, aqui, desde manhã, desde as 9 horas da manhã estamos aqui. Ao longo do dia passou diversos
alunos que compõem o projeto HIV Fique Sabendo. Então, queria agradecer aos meus alunos em si, meus bolsistas, voluntários, todo mundo que ajudou aqui. Agradecer a equipe Voluntária Brasil, que esteve presente e é parceira desse projeto. Agradeço aqui a KIT, do Serviço de Atendimento Especializado Novo Hamburgo, do SAI, por também ser parceirona, passou aqui, o SAI como um todo é parceiro nosso, quero ser a Secretaria de Cultura, agradecendo a Paula, porque a gente formou essa parceria no início do ano, que juntamos a HIV Fique Sabendo, Secretaria de Cultura, a Serviço de Assistência Especializada de Novo Hamburgo, o nosso SAI, Equipe Voluntária Brasil, juntamos todo mundo e criamos o projeto chamado Juntos e Protegidos. Então, a gente tem muitas ideias para o ano que vem, para além desse concurso cultural. Então, sigam nossas redes, apoiem lá, compartilhem nosso conteúdo e vamos desenvolver um trabalho bem legal ano que vem, tá? Então, quero desejar a todos um ótimo final de ano. Semana que vem tem mais uma live, gente, no dia 7 de dezembro, na terça-feira. Nós temos o Luiz Campos, diretamente de Portugal, ele vai fazer uma live. Então, nos próximos dias, nós vamos também divulgar o conteúdo relacionado à live. Então, vem com a gente, segue aí, fica de olho que dia 7 de dezembro, às 20 horas, temos mais uma live em alusão ao Dezembro Vermelho, tá, gente? Se cuida, se previne, se testa. Vamos lá, tudo de bom, um abraço e uma boa noite. Até mais, pessoal. Tudo de bom.